Os Estados Unidos resgataram 13,5 quilos de material radioativo da Venezuela numa concentração de 20%, tá? 20% ainda é muito pouco para fazer bomba atômica, mas já é mais do que o necessário para a usina nuclear, né? Esse material estava num laboratório de pesquisa na Venezuela desde a época que a Venezuela era amiga dos Estados Unidos. Foram os Estados Unidos que deram esse urânio para a Venezuela lá atrás, para pesquisas e coisa e tal. E é lógico, agora que a Venezuela se tornou um ponto de incógnita aí, né, os americanos tiraram o material radioativo de lá, né? Vamos entender esse caso aqui. Eu acho que é uma coisa simples, né? Tem muita gente colocando aí empecilhos, dizendo que olha só, o Irã deu material nuclear para a Venezuela. Não, não foi nada disso. Foram os próprios americanos que deram lá atrás, na década de 70, década de 80, na época que a Venezuela era aliada dos americanos ainda, né? Vamos entender esse caso aqui. E, bom, e tem um outro aspecto também que é interessante observar. Tem algumas pessoas falando que o encontro do Lula com o Trump teve a ver com a questão do Irã e material radioativo, porque o Irã teria um acordo com o Brasil e com a Rússia para material radioativo e coisa e tal, e isso seria parte do encontro do Trump com o Lula. Eu não sei, eu continuo achando que o encontro do Trump com o Lula foi a questão da JBS e ponto final, né? O Lula tentou usar isso para parecer que estava fazendo uma coisa importante e coisa e tal, mas o mais provável é que não teve nada além da JBS na agenda, né? Mas vamos entender quais são as acusações que são feitas aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Olho da Providência, na minha sala tem um Ralo e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, os Estados Unidos retiraram urânio altamente enriquecido da Venezuela. Aconteceu alguns dias atrás, foram 13,5 quilos, tá vendo? Estava num container aqui, foi retirado de uma universidade lá na Venezuela, onde eles faziam experimentos, né, com energia nuclear, né? Aqui, ó, os Estados Unidos concluíram a retirada de 13,5 quilos de urânio enriquecido da Venezuela, remanescente de um reator de pesquisa conjunta entre os dois países, ou seja, é da época que isso foi lá atrás, aqui, ó. A retirada segura de todo o urânio enriquecido da Venezuela envia um sinal ao mundo de uma Venezuela restaurada e renovada, afirmou o administrador de segurança nuclear do governo americano. É uma vitória para os Estados Unidos, para a Venezuela e para o mundo, né? Aqui, ó. Graças à liderança decisiva do Trump, as equipes dedicadas em campo concluíram em meses, o que normalmente levaria anos, a retirada desse material radioativo lá da Venezuela. Lembra, isso daqui era enriquecido até 20%, né? Lembra, para você ter urânio para usinas nucleares, só precisa 2%. Para 20% é o limite para algumas aplicações médicas, tá? Em algumas situações médicas você pode usar, algumas técnicas médicas você pode usar urânio até 20%. Agora, para fazer bomba nuclear, você precisa de urânio a 95%, é muito mais pureza, muito maior a pureza do urânio do que isso daqui. E não consta que a Venezuela tivesse equipamento para aumentar, para enriquecer o urânio, né? Então, não havia risco disso daqui se transformar numa bomba atômica, não havia nenhuma chance disso acontecer. E esse urânio também não foi trazido do Irã ou de algum outro lugar, nem foi produzido na Venezuela, foi entregue pelos próprios americanos lá atrás, quando fizeram esse reator de pesquisa lá na Venezuela, né? Agora, isso não quer dizer que isso não seja perigoso, tá? Porque embora não seja padrão de bomba atômica, com 20% você pode fazer o que eles chamam de bomba suja, né? A bomba suja é quando você usa um explosivo tradicional, né? Pólvora, né? E explode e espalha esse material radioativo por uma grande área. Então, ou seja, o problema aqui não é que a explosão não é nuclear, a explosão ela é tradicional, mas ela vai espalhar esse urânio enriquecido numa área grande e essa área vai ficar inabitável. Então você pode pegar e pode destruir uma cidade inteira com isso, dependendo da explosão, você vai jogar esse material radioativo e para fazer a limpeza disso depois é trabalhíssimo, né? Dá muito trabalho mesmo, é bastante complicado de limpar essa região. Você vê a região ali de Chernobyl, entre a Ucrânia e Belarus, né? Ainda tem muitas áreas ali que não pode ter nada, não pode plantar nada, não pode passar ninguém lá, porque é arriscado pra caramba, né? Enfim, tudo isso é um problema. Então, assim, embora isso daqui não fosse uma bomba atômica e não tivesse nenhuma chance de se transformar numa bomba atômica, isso poderia sim causar danos, né?
O material foi levado com escolta terrestre por um trecho de 160 quilômetros até o porto venezuelano, foi transferido para um navio administrado pelos Estados Unidos e levado para os Estados Unidos, né? Aqui, ó, o segundo comunicado, durante décadas, o reator RV1 apoiou pesquisas em física e energia nuclear. Quando esse trabalho terminou em 1991, seu urânio enriquecido acima do limite de 20% passou a ser considerado material excedente, afirma o texto, né? Então, ou seja, o que aconteceu? Esse programa aqui, ó, foi feito em 68, na época os Estados Unidos ajudou a Venezuela a fazer pesquisas em energia atômica e coisa e tal, porque a Venezuela era parceira dos Estados Unidos, inclusive assinou o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares e coisa e tal, né? Então, a operação de hoje foi o que é uma demonstração do que os Estados Unidos planejam fazer no Irã, né? Eles vão fazer, vão acabar fazendo, tá? O Irã não tem como manter isso daí, mas o Irã é muito mais complicado, tá? Aqui, ó, o Irã possui cerca de 1.000 quilos enriquecido acima de 20%, sendo 440 quilos desse estoque enriquecido a 60%. Então essa porcentagem já é muito alta, próxima da necessária para uma bomba nuclear, que é 95%. Então no Irã certamente vai ser uma coisa muito mais complicada, né? Mas vai acabar acontecendo de qualquer jeito, né? Agora, na Venezuela foi mais tranquilo, o pessoal, né, já resolveu o problema da Venezuela, aparentemente. Está aqui o momento que eles tiram esse container lá da instalação de pesquisa, e aqui não tem nenhuma novidade, eles vão levar para um destino final, vai ser um complexo do Departamento de Energia da Carolina do Sul, em que eles vão usar esse urânio, vão anular esse urânio de alguma forma, né? Então, essa é a informação aqui, né? Aqui, ó. A Venezuela não tem usinas nucleares, tá? Ela chegou a criar, que essa aqui é justamente aquela instalação que a gente viu aqui, ó, que você está vendo aqui no fundo, tá vendo isso aqui, ó? É essa instalação aqui, que é o RV1, é um reator de pesquisa para fazer, né, experimentos com energia nuclear e coisa e tal, mas a Venezuela nunca chegou a fazer usinas nucleares propriamente ditas, né? Ela chegou a estabelecer um acordo com os russos para fazer uma usina nuclear na Venezuela, mas acabou não indo adiante, né? Então tá aqui, ó, isso aqui fala, esse reator foi adquirido em 1956 e poderia produzir até 3 megawatts de força elétrica, né? Mas chegou a funcionar em 1960, mas foi fechado em 94. Então ele não estava mais operando, mas ainda tinha o urânio enriquecido lá dentro, né? Foi o caso que eles tiraram daqui, né? A Veja manda aqui, ó, que Trump apreende urânio altamente enriquecido na Venezuela como sonha em fazer com o Irã. O pessoal da Veja torcendo pro Irã, cara, torcendo pros terroristas do Irã, que coisa impressionante, né? Sonha não, meu amigo, vai fazer, é lógico que vai fazer, né? Da mesma forma que a Venezuela tá calminha agora, o Irã vai acalmar também. Não tem alternativa, cara, não tem como combater os Estados Unidos de frente para frente, né? Agora, uma outra coisa que está sendo discutida nessa história, né, é justamente a questão de que talvez o problema do Irã tenha sido um dos temas de discussão entre o Brasil e os Estados Unidos. Quando o Lula foi lá conversar com o Trump, né, muita gente especulou sobre por que ele teria conversado com o Trump, porque afinal a gente não ficou sabendo, não teve reunião nem antes nem depois. Depois o Lula deu um showzinho dele lá para os jornalistas dentro da embaixada brasileira, mas aquilo ali não quer dizer nada. O Lula falou o que ele queria ali, né? Ou seja, se fosse realmente para tratar das questões com o Trump, teria feito a reunião lá na Casa Branca, né? Agora, qual que é o argumento que algumas pessoas estão colocando aí? É que teria acontecido, o Brasil teria se prontificado para trazer o urânio do Irã aqui para o Brasil como uma alternativa para, né, os Estados Unidos, que eles estão com preocupação, porque o Brasil tem um tratado com o Irã e com os Estados e com a Rússia sobre desenvolvimento nuclear. Ninguém sabe muito bem qual que é esse tratado, né? Certamente alguma coisa assinada pelo Lula, e eles tentaram jogar essa com o Trump, né? Na verdade deve ter pegado ainda pior no final das contas. O Lula pode ter tentado usar isso como uma maneira de tentar dissuadir o Trump de classificar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas, né? Mas no final das contas eu acho que não deu certo não, pela cara do Lula, seja lá o que for que ele tentou, não deu certo, tá? Isso é o que o pessoal tá falando, mas eu não acredito, eu acho que ele foi lá só para falar com o negócio da JBS mesmo, é o Joesley Batista que está preocupado com possíveis medidas anticartel para, contra a JBS lá nos Estados Unidos. Então, eu acho que é isso daí, não teve nada desse troço não, mas é estranha essa coisa de ficar circulando urânio, né?
Muita gente lembrou daquele navio que chegou aqui no porto do Rio de Janeiro no início de 2023, chamou muita atenção aquilo. O que aquele navio veio fazer aqui, né? Até hoje não está claro essa história que o navio veio fazer aqui no Brasil, né? Então essa é a situação, tá? De fato, tiraram o urânio da Venezuela e vão tirar do Irã também. Se o pessoal está achando que não vai tirar do Irã, não entenderam ainda o que está acontecendo. O Irã não tem capacidade de fazer mais nada. O problema do Irã é justamente que o governo lá está tão destroçado que não consegue um ponto único de negociação para conseguir terminar esse processo de paz, né? Mas pode ter certeza que não vai ter alternativa não, eles vão tirar o urânio de lá. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.